Em 1941, o mundo conheceu um avião tão mortal, tão preciso e tão avançado que parecia não ter inimigos à altura. Seu nome? Zero. Um caça japonês que voava mais longe, manobrava melhor e vencia quase todas as batalhas. Mas ao decorrer da guerra, passou de avião imbatível para um caixão voador. Hoje você vai entender por que os americanos ficaram em pânico quando viram o Zero pela primeira vez, como ele foi projetado para ser perfeito e por que essa obsessão pela perfeição acabou se tornando seu maior erro. Como um caça sem blindagem e com pouca proteção se tornou a arma mais temida do Pacífico. Por que os engenheiros responsáveis optaram por sacrificar a vida dos pilotos em nome da leveza? E o mais importante, quando foi que tudo começou a dar errado? Você vai conhecer o episódio real que virou a maré da guerra aérea, a história do Zero capturado no Alasca, os confrontos decisivos contra os F-6F Hellcats e o momento em que o Zero deixou de caçar para ser caçado. Zero, do auge à queda. Um breve contexto. Na década de 1930, o mundo vivia uma falsa sensação de estabilidade. A Primeira Guerra Mundial havia terminado, mas as tensões apenas mudaram de forma. A Europa mergulhava em crises econômicas, o nazismo ganhava força na Alemanha e os Estados Unidos ainda tentavam se recuperar da Grande Depressão. No extremo leste da Ásia, o Japão trilhava um caminho diferente, cada vez mais agressivo, expansionista e determinado a se tornar a potência dominante no Pacífico. Movido por uma ideologia nacionalista e militarista, o Japão invadiu a Manchúria em 1931 e declarou guerra total à China em 1937. Para os militares japoneses, a guerra era inevitável e o domínio do ar seria decisivo. A Marinha Imperial, mais poderosa que o exército em decisões estratégicas, sabia que uma futura guerra contra potências ocidentais exigiria algo sem precedentes, um caça embarcado de longo alcance, extremamente ágil e com grande poder ofensivo. A missão de construir essa máquina seria confiada à Mitsubishi Heavy Industries. A Mitsubishi já era um dos pilares da indústria bélica japonesa, com ampla experiência na produção de navios, motores e aeronaves militares. Sua divisão aeronáutica reunia os engenheiros mais capacitados do país e mantinha relações diretas com o alto comando naval. Foi lá que surgiu o nome que mudaria os céus do Pacífico, Jiro Horikoshi, um jovem engenheiro que assumiu a liderança do projeto. A exigência era clara, o novo caça precisava ser o mais leve, ágil e com maior alcance de combate já visto. Para atingir esse objetivo, seria necessário abrir mão de blindagem, tanques autovedantes e até proteção para os pilotos, sacrificando segurança em prol do desempenho, resultados antes das vidas. O avião recebeu a designação A6M, onde A indicava um caça embarcado, Carrier Based Fighter. 6 era o sexto modelo desse tipo desenvolvido pela Marinha, e M representava o fabricante Mitsubishi. Mas o nome que ficou marcado na história foi outro, Zero, em referência ao ano imperial 2600, ou 1940 no calendário ocidental, data de sua introdução. No final dos anos 1930, o Japão já estava profundamente envolvido na guerra contra a China, mas seus planos iam além da Ásia continental. Os líderes militares acreditavam que a sobrevivência do país dependia da expansão territorial e do domínio total do Pacífico. Para isso, teriam que enfrentar diretamente as potências ocidentais, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e Holanda, que controlavam as rotas marítimas e os recursos estratégicos da região, como o petróleo e a borracha. Enquanto isso, a Europa mergulhava em uma nova guerra. Em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, Hitler atacava a França e avançava sobre o restante da Europa. Itália e Alemanha formavam o núcleo do eixo. O Japão, que já compartilhava ideologia e interesses estratégicos com esses países, formalizou a aliança ao assinar o Pacto Tripartite em setembro de 1940. Nascia o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Com os Estados Unidos ainda fora da guerra europeia, o Japão viu uma oportunidade. Se agisse rápido no Pacífico, poderia tomar territórios valiosos
e estabelecer um império enquanto os aliados estavam distraídos na Europa. Mas os planos foram ameaçados pelos embargos econômicos impostos pelos americanos e seus aliados. Sem acesso ao petróleo das Índias Orientais, o Japão se viu encurralado. Era uma pressão insustentável para uma máquina de guerra que consumia recursos em ritmo acelerado. Para os militares japoneses, a única resposta possível era ir ao ataque, de forma rápida, brutal e coordenada, que derrubasse a capacidade de reação dos adversários logo de início. A Marinha Imperial planejou então a ofensiva que começaria por Pearl Harbor, destruindo a frota americana no Pacífico, e avançaria rapidamente sobre as Filipinas, Malásia, Hong Kong e outras regiões estratégicas. A ideia era consolidar esse império com uma linha defensiva impossível de atravessar. Mas havia uma condição para o sucesso: superioridade aérea desde o primeiro momento. Os porta-aviões seriam o coração da operação, e o caça-zero, sua arma mais letal. O nascimento. Antes do surgimento do Zero, a aviação japonesa já vinha evoluindo rapidamente, especialmente no setor naval. A Mitsubishi, desde a década de 1920, fabricava caças como o A-5M Claude, o primeiro caça embarcado monoplano de sucesso no mundo, que teve um bom desempenho na guerra contra a China. Mas o A-5M já começava a mostrar sinais de obsolescência. Sua velocidade, alcance e poder de fogo não seriam suficientes contra caças modernos, americanos, britânicos ou soviéticos. Foi nesse contexto que em 1937, a Marinha Imperial Japonesa emitiu um novo requerimento técnico, conhecido como 12X, solicitando um caça de nova geração. As exigências beiravam o impossível. O avião deveria atingir velocidade de pelo menos 500 km por hora, ter autonomia de mais de 6 horas de voo, com tanques auxiliares, subir até 3.000 metros entre 9 a 10 minutos e ainda manter agilidade superior a qualquer outro caça do mundo. Tudo isso com a condição de operar a partir de porta-aviões, o que normalmente implicaria em um avião pesado, com trem de pouso reforçado e asas dobráveis. Mas o Japão queria exatamente o contrário: leveza, alcance e manobrabilidade extremos. Uma contradição ambulante. A Nakajima desistiu logo de início, considerando o projeto inviável. Apenas a Mitsubishi aceitou o desafio. Sob liderança do engenheiro Jiro Horikoshi, uma equipe foi montada em Nagoya para criar algo que até então não existia. A construção do Zero exigiu soluções completamente novas. Para reduzir peso, Horikoshi utilizou uma liga de alumínio ultraleve chamada Extra Super Duralumínio, derivada de técnicas aprendidas com engenheiros alemães nos anos anteriores. Toda a fuselagem foi pensada para otimizar fluxo de ar e minimizar resistência. O trem de pouso era retrátil, uma novidade para os padrões japoneses, e o cockpit possuía boa visibilidade, algo vital para combates aéreos. Ao contrário de aviões ocidentais, que já começavam a adotar blindagem nos painéis e proteção para o piloto, o Zero não tinha nada disso. Também não havia tanques de combustível autovedantes. Isso deixava o avião mais leve, mas muito mais vulnerável. Era uma filosofia centrada na ideia de que a melhor defesa era o ataque perfeito, vencer rápido, de forma letal, antes que o inimigo sequer tivesse chance de revidar. O primeiro protótipo, designado A6M1, foi concluído no começo de 1939. Em 1º de abril de 1939, o avião fez seu voo inaugural no campo de Kakamigahara. O piloto de testes, Katsuzo Shima, relatou uma estabilidade fora do comum, respostas suaves aos comandos e excelente controle de voo, e o desempenho excedia os requisitos da Marinha em quase todos os pontos. Isso porque o protótipo inicial ainda não atendia à velocidade exigido pela Marinha. Equipado com o motor Mitsubishi Zuisei de aproximadamente 780 cavalos, o avião apresentava problemas de vibração e não alcançava a velocidade máxima esperada. Foi somente após a substituição pelo motor Nakajima Sakai 12 de 940 cavalos, além da adoção de uma hélice tripá, que o modelo conseguiu superar os requisitos, atingindo mais de 530 km por hora e um alcance operacional que ultrapassava os 3.000 km. Depois de ajustes, surgiu o modelo A6M2 tipo 0, modelo 21, que seria a versão de produção inicial.
Seu armamento consistia em 2 canhões, tipo 99 de 20mm nas asas e 2 metralhadoras, tipo 89 de 7.7mm no nariz, dando ao Zero poder de fogo suficiente para abater bombardeiros e duelar com caças. O peso total da aeronave em combate era inferior a 2.800 kg, uma marca notável para um caça de longo alcance com armamento pesado. A produção em série começou rapidamente. A Mitsubishi foi a fabricante principal, mas devido à enorme demanda, a Nakajima também foi contratada para produzir o modelo sob licença. Essa cooperação garantiu o ritmo acelerado de entrega, com centenas de unidades sendo preparadas antes mesmo da entrada formal do Japão na Segunda Guerra Mundial. O A6M0 representava o ápice da engenharia japonesa do período, ousada, eficiente, sem medo de romper com os padrões estabelecidos. Cada detalhe do Zero era fruto de uma filosofia de guerra ofensiva, onde mobilidade, alcance e agilidade vinham acima de tudo. Quando ele foi apresentado oficialmente, seus próprios criadores sabiam que tinham algo revolucionário nas mãos, um avião que não se parecia com mais nada no mundo e que em breve mudaria para sempre o equilíbrio aéreo no Pacífico. Primeiros voos. Quando o Zero entrou em combate pela primeira vez, em 1940 na China, os pilotos inimigos não sabiam o que estavam enfrentando. A aeronave surgia repentinamente, atacava com velocidade e desaparecia antes que qualquer reação fosse possível. Era uma máquina feita para destruir e com alcance quase inacreditável. Esse desempenho se repetiria em uma escala muito maior no ano seguinte. Em 7 de dezembro de 1941, o mundo conheceu de forma brutal o poder de ataque japonês. No ataque surpresa a Pearl Harbor, no Havaí, o A6M0 foi uma das peças centrais da operação. A ofensiva foi lançada a partir de 6 porta-aviões: Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku e Zuikaku. Desses navios decolaram mais de 350 aeronaves, entre torpedeiros, bombardeiros de mergulho e cerca de 79 Zeros, responsáveis por escoltar os grupos de ataque e garantir a supremacia aérea em 2 ondas. O Zero tinha 2 missões principais naquele dia: proteger os bombardeiros e torpedeiros que atacariam a frota americana e eliminar as aeronaves inimigas antes que pudessem decolar. Alvos como Hickam Field, Wheeler Field, Ewa Field e Ford Island foram bombardeados com precisão. Os Zeros realizaram passagens rasantes, destruindo hangares, aviões estacionados e torres de controle com seus canhões. Em poucos minutos, os caças americanos foram varridos do céu ou sequer saíram do chão. Os japoneses afundaram ou danificaram 8 navios de guerra, incluindo 5 encouraçados. USS Arizona, destruído por uma explosão catastrófica que tirou a vida de 1.177 tripulantes. USS Oklahoma virou, após múltiplos torpedos, 429 vidas perdidas. USS West Virginia, Califórnia e Nevada, afundados ou seriamente danificados. USS Utah, navio-alvo afundado, 58 soldados padeceram. Outros cruzadores e destroyers também foram atingidos, além de navios auxiliares e petroleiros. No total, mais de 300 aeronaves americanas foram destruídas ou inutilizadas. A ação tirou a vida de 2.403 americanos, incluindo 68 civis, e deixou mais de 1.100 feridos. As perdas japonesas foram mínimas, apenas 9 caças Zero abatidos em todo o ataque. Para muitos americanos, aquele caça veloz e manobrável com o sol vermelho nas asas virou o símbolo do novo inimigo. Era a encarnação do choque que atingiu os Estados Unidos e o Ocidente naquele dia. Nos meses seguintes, o A6M continuou sua trajetória de vitórias. O Zero venceu nos céus da Malásia, Filipinas, Hong Kong, Birmânia, Nova Guiné e Ilhas Salomão. Os caças aliados como o F-4F Wildcat, P-40 Warhawk e Brewster Buffalo não conseguiam acompanhar sua manobrabilidade. Em algumas campanhas, os japoneses alcançaram uma média de 12 aviões abatidos por apenas um Zero. Era domínio absoluto. Os Zeros escoltavam bombardeiros por longas distâncias,
derrubavam os interceptadores inimigos e retornavam com segurança aos porta-aviões. Para os aliados, era humilhante. Mas aos poucos começaram a surgir brechas. Os pilotos americanos notaram que o Zero, embora mortal, era também frágil. Um único tiro certeiro podia fazê-lo explodir em chamas. Ele não tinha blindagem nem tanques autovedantes e, embora dominasse curvas horizontais, tinha sérias dificuldades em mergulhos de alta velocidade. Essas observações foram aceleradas por um acontecimento fundamental, o episódio do Zero de Akutan. Em junho de 1942, um A6M foi forçado a pousar em uma ilha nas Aleutas. O piloto morreu no impacto, mas o avião permaneceu quase intacto. Recuperado pelos americanos, foi restaurado e exaustivamente testado. Descobriu-se que o Zero sofria perda de controle em mergulhos íngremes, tinha baixa resistência estrutural em velocidades elevadas e pouca munição nos canhões. Com esses dados, os Estados Unidos redesenharam suas táticas. Pilotos de Wildcat passaram a usar a estratégia do boom and zoom, atacar em mergulho, atirar rapidamente e subir sem tentar manobras prolongadas. Os dados do Zero de Akutan foram distribuídos em manuais para toda a aviação embarcada americana. Essa virada também coincidiu com a chegada de novos caças aliados, como o P-38 Lightning em 1941 e F-6F Hellcat, junto do F-4U Corsair posteriormente em 1943, todos com mais potência, blindagem e armas. O Hellcat alcançou um kill ratio geral de 19-1 contra aeronaves japonesas, especificamente contra o A6M0, manteve cerca de 13-1 em duelos, ou seja, o jogo tinha invertido. O Zero passou a ser presa fácil nas mãos de pilotos americanos bem treinados. Além disso, os experientes ases japoneses começaram a ser abatidos e não havia tempo nem estrutura para treinar substitutos no mesmo nível. O caça que havia dominado o céu com audácia agora lutava para sobreviver e o inimigo que ele havia surpreendido estava pronto para revidar. Momentos cruciais. Mas nos primeiros meses de 1942, o A6M0 parecia imbatível. Era a vanguarda de uma série de ofensivas relâmpago que deixaram os aliados em choque. Com seu longo alcance e agilidade incomparável, ele estendia o braço da aviação naval japonesa para além do que qualquer outro caça embarcado do mundo podia alcançar. Era o guardião dos bombardeiros, o caçador de caças, o símbolo do domínio japonês nos céus. Durante a Batalha do Mar de Coral, em maio de 1942, os caças Zero atuaram como escolta dos bombardeiros japoneses e engajaram os F-4F Wildcats da Marinha Americana em combates intensos. Nessa operação, os japoneses conseguiram afundar o porta-aviões USS Lexington, uma perda significativa para os Estados Unidos. À primeira vista, parecia uma vitória tática para o Japão, afinal. Um grande navio de guerra havia sido eliminado, e os Zeros haviam cumprido seu papel com eficácia. Porém, o Japão não conseguiu conquistar Port Moresby, perdeu o porta-aviões Shoho e vários pilotos veteranos. No fim, a batalha foi um empate estratégico que favoreceu os aliados, um primeiro sinal de que o avanço japonês podia ser contido. Mas logo viria a batalha que marcaria o início do fim, Midway, em junho. Embora os Zeros tenham abatido muitos aviões inimigos e continuado a mostrar superioridade em combate direto, a falta de cobertura para os próprios porta-aviões e a fragilidade na defesa aérea coordenada se mostraram fatais. 4 porta-aviões japoneses foram afundados em questão de horas. Os Zeros não conseguiram impedir a ofensiva americana e, embora continuassem letais no ar, começaram a mostrar que não eram suficientes para compensar falhas estratégicas. Na sequência veio a campanha de Guadalcanal. Ali, o Zero enfrentou uma realidade diferente, combates diários, condições brutais de operação e uma aviação americana cada vez mais adaptada. Os F-4F Wildcat começaram a adotar com eficácia o boom and zoom, evitando dogfights. Mas o DNA do projeto, leve e desprotegido, feito para a vitória rápida, já não se encaixava na nova realidade de uma guerra que já tinha novos capítulos. Ainda assim, o Zero permaneceu em uso e teve novas versões. O A6M3 e A6M5 surgiram com melhorias pontuais,
como motores mais potentes, asas encurtadas para mergulhos melhores e escapamentos redesenhados. Mas o cerne do projeto ainda era o mesmo: leveza, manobrabilidade e sacrifício de proteção. Mas a partir de 1943, a balança começou a virar e não parou mais. A combinação de desgaste humano, avanço tecnológico dos aliados e escassez de recursos no Japão fez com que o Zero, mesmo em suas melhores versões, começasse a perder terreno rapidamente nos combates. Nas campanhas de Ilhas Salomão, Nova Guiné, Marianas e Filipinas, o Zero continuava sendo o principal caça japonês, mas já não ditava mais as regras do céu. O Japão não conseguia repor nem pilotos, nem aviões com a mesma qualidade de antes. Em 1944, o Japão apostou tudo na defesa das Ilhas Marianas. Foi a chamada Batalha do Mar das Filipinas, ou, como ficou conhecida entre os americanos, o Grande Massacre da Marinha Japonesa. Milhares de pilotos novatos, mal treinados, voando caça-zeros contra formações massivas de Hellcats, Corsairs e baterias antiaéreas dos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. O resultado foi devastador: mais de 300 aviões japoneses destruídos em um único dia, contra apenas algumas dezenas de perdas americanas. O Zero, outrora símbolo de superioridade, agora era caçado aos montes no céu. A doutrina japonesa, que apostava tudo em qualidade individual e honra, sucumbia diante da produção em massa, coordenação tática e poder de fogo esmagador dos Estados Unidos. Ainda assim, o A-6M0 continuaria voando, continuaria lutando. Não por ser o melhor avião do conflito naquele ponto, mas porque era o que o Japão tinha. E a próxima fase dessa história levaria o Zero para um novo papel, mais sombrio, mais desesperado. Diante da iminente invasão das Filipinas e, depois de Okinawa, a Marinha Imperial Japonesa e o Exército Japonês começaram a adotar medidas extremas. Foi aí que nasceu o surgimento das unidades kamikaze. A palavra significa vento divino, em referência aos tufões que salvaram o Japão das invasões mongóis séculos antes. Agora, os pilotos japoneses seriam o novo vento divino, lançando seus aviões diretamente contra navios inimigos. O A-6M0 foi uma das aeronaves mais usadas nessas missões suicidas. Por ser leve, manobrável e ter bom alcance, podia ser carregado com uma bomba de 150 quilos e lançado contra os porta-aviões americanos, com o mínimo de combustível necessário apenas para alcançar o alvo. Os pilotos sabiam que não voltariam. Muitos tinham menos de 20 anos. A partir de 1944, os Zeros kamikaze causaram danos reais à frota americana. Alguns navios foram afundados, dezenas foram danificados e milhares de marinheiros morreram. A mais famosa dessas operações ocorreu na Batalha de Okinawa, em 1945, onde centenas de Zeros e outras aeronaves foram lançadas contra os navios aliados. O número de ataques foi tão alto que, em alguns dias, os navios precisavam se defender de ondas sucessivas de suicidas, vindos de todas as direções. Mas mesmo esses ataques tão brutais e fanáticos não foram suficientes para reverter o curso da guerra. Os aliados resistiram, adaptaram-se e criaram sistemas de alerta e defesas antiaéreas mais eficazes. Muitos Zeros eram destruídos antes mesmo de se aproximarem dos alvos. A estratégia, embora devastadora em termos simbólicos e humanos, não era sustentável militarmente. No fim, o Zero, que havia nascido como símbolo de engenharia e da ousadia japonesa, terminou como um instrumento do desespero. De caça elegante a caixão voador, de orgulho nacional a sacrifício humano. Legado pós-guerra. Mas mesmo nessa fase final, ele deixou uma marca. Para os veteranos americanos, o Zero continuava sendo respeitado. Era um inimigo temido, digno, que exigia atenção. Um avião que, mesmo derrotado pelas circunstâncias, voava até o fim. Com a rendição do Japão em agosto de 1945, o A-6M0 deixou de voar em combate. Os últimos modelos foram abatidos ou destruídos nos hangares, muitos dos quais ainda estavam sendo preparados para missões kamikazes. Em Okinawa e nos arredores de Tóquio, Zeros eram encontrados abandonados,
queimados, desmontados como fantasmas de uma guerra que havia terminado, mas cujas cicatrizes permaneceriam por décadas. O Zero não venceu a guerra, ao contrário, passou a simbolizar parte dos erros estratégicos e da rigidez doutrinária do comando japonês. Era um avião feito para essa vitória rápida, e quando a guerra se transformou em um conflito de resistência, indústria e adaptação, ele ficou para trás. Seu projeto inicial não foi feito para durar, foi feito para atacar primeiro, vencer primeiro. E quando essa chance se perdeu, o Zero perdeu junto. Mas isso não significa que tenha sido esquecido. Ao longo das décadas seguintes, se tornou uma das aeronaves mais estudadas, respeitadas e reconhecidas da história da aviação militar. Seu nome é citado ao lado de gigantes como o Spitfire, o Mustang e o Messerschmitt, Bf-109. Ele foi restaurado, reproduzido, homenageado e reverenciado por entusiastas da aviação do mundo todo. A imagem do Zero com suas curvas suaves, o cockpit elegante e o sol vermelho nas asas virou ícone. Em filmes clássicos como Tora 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 e Pearl Harbor, ele aparece em combate com destaque. No cinema japonês, ele ganhou ainda mais respeito no longa Ventos da Liberdade. Conta a história de seu projetista, Jiro Horikoshi, em uma obra que mistura beleza, melancolia e orgulho técnico. Em museus como o Yushukan em Tóquio, o Smithsonian nos Estados Unidos e o Pearl Harbor Aviation Museum, exemplares restaurados do Zero podem ser vistos até hoje. Algumas unidades voltaram a voar após restaurações meticulosas feitas por engenheiros e colecionadores nos Estados Unidos, Austrália e Japão. Ver um Zero original cruzar o céu em exibições aéreas é considerado um privilégio raro e emocionante, mesmo para quem não viveu a guerra. Nos videogames, simuladores de voo e jogos de estratégia, o Zero é presença constante. Jogo e simuladores também permitem que jogadores e pilotos testem sua manobrabilidade, experimentem sua leveza e entendam seus limites. Ele é uma aula viva de como o design e a filosofia militar se fundem em uma única máquina. Mas acima de tudo, o Zero é um lembrete de que genialidade técnica pode ser usada para criar beleza ou destruição, de que ousadia e disciplina podem vencer no início, mas precisam se adaptar para sobreviver, e de que no fim, toda máquina de guerra carrega os sonhos e os erros de quem a criou. Hoje, o A6M0 não é mais um inimigo, é história viva, é um símbolo da ascensão, glória, queda e memória do Japão na Segunda Guerra Mundial. Uma lenda do ar que, mesmo derrotada, nunca deixou de voar na mente de quem estuda a guerra. E você que estuda a guerra sabe que o Brasil criou uma arma letal contra insurgentes para proteger a Amazônia e acabou exportando essa arma para o mundo todo. Sabe disso? Estou falando do Super Tucano, um avião versátil e que faz grandes estragos nas mãos certas. Se liga nessa história aqui. Te vejo já.